Abra sua Bíblia, São Mateus capítulo 9, versículo 1. E disse assim: E subindo Jesus em uma barca, passou ao outro lado e chegou a sua cidade. E lhe trajeron um paralítico, echado em uma camilla. E Jesus, viendo a fé de ellos, dijo al paralítico: Anímate, hijo, tus pecados te são perdonados. Mira para mim. O que queria esse paralítico? O que queria? Ser curado. Correto ou não? E Jesus sale com o quê? Que seus pecados sejam aparentemente uma coisa nada que ver com a outra, aparentemente. E alguns de los escribas diziam para si: este blasfema. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, dijo: ¿Por que pensáis mal em vuestros corazones? Porque que é mais fácil dizer: tus pecados te são perdonados? Ou dizer: levanta-te e anda? Aí, essa é a pergunta para mim e para vocês. Que é mais fácil? É mais fácil levantar um paralítico de la camilla que dizer que são perdonados os pecados? Não é mais fácil. Mais fácil é dizer: mira, que tus pecados sejam que perdonados, porque já está e eu não tenho nada mais que ver com isso. Pero dizer a um paralítico: levanta-te e anda, e o paralítico não levanta e não anda, se complica. Correto ou não? Aí vai. Aí ele diz: pois para que sepais que el Hijo del Hombre tiene autoridade en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor e glorificaram a Deus que havia dado tal poder a los hombres. Le explico esto e seguimos. Aquele paralítico era de uma maneira figurada o reflejo de muitas pessoas, uma parálisis que lo impedia caminhar, que lo impedia trabalhar, que lo impedia viver. Ele dependia de las demás pessoas. Quando ele tem seus pecados perdonados e quando ele recebe a palavra de fé, ele foi livre de duas coisas. Ele foi livre de la parálisis del cuerpo e ele também foi livre em sua alma. Porque, repito, o pecado, ele enferma el alma. Quando el alma de uma pessoa está enferma, que é o que acontece? Su visión de la vida não é buena. Quando a pessoa está enferma del alma, existe depressão, existe ansiedade, existe confusão, existe intolerância, existe desejo de suicídio, existe entrega a las drogas e uma outra, qualquer quantidade de coisas. Eu falava com minha esposa por esses dias sobre questões de todo o que vem acontecendo no mundo e os já têm 30 ou mais, 40 ou mais, 50 ou mais. Os muito jovens não têm todavia essa percepção, pero repito, não é crítica, são realidades diferentes. O mundo de hoje está enfermo. Está enfermo ou não está? E cada vez enfermando-se mais. Essas enfermidades del alma vêm por causa do pecado. E como uma vez dito, explicado, o pecado não é para que uno diga: o pecado entristece a Deus. Não se trata de entristecer a Deus. O pecado, ele produz dano para o homem, para o ser humano. Bueno, Jesus sigue dizendo assim, verso 9, o Evangelho sigue dizendo desta maneira. Quando Jesus se foi de allí, viu a um homem chamado Mateus sentado em la oficina de los tributos e le dijo: sígueme.
E levantando-se, lhe seguiu. E sucedió que, estando ele sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos, e que esteve, dice, recaudadores de impuestos e pecadores. Está dividindo, aunque todos somos pecadores, pero vamos. Chegaram e se sentaram a la mesa com Jesus e seus discípulos. E quando vieram esto, os fariseus disseram a seus discípulos: por que come vuestro maestro com os recaudadores de impuestos e pecadores? Al oír él esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están que. E será que essas pessoas que estavam sentadas com Jesus à la mesa estavam enfermas del cuerpo? Provavelmente não. A Bíblia não menciona, porque quando Jesus curava a las pessoas enfermas del cuerpo, a Bíblia menciona o paralítico, o ciego, a mulher que tinha hemorragia. ¿Correcto ou não é correto? Sim ou não? Por que Jesus então disse: los sanos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos? Porque aqueles homens eram tão enfermos quanto o paralítico. Enfermos de quê? Del alma. A enfermidade del alma não se vê. Você não vê a enfermidade del alma. Quantos famosos artistas conhecidos se suicidaram? Muitos, correto? E você veia talvez suas películas, ou um cantante, ou uma cantante, o que você queira. Fotos em las redes sociais, e essas pessoas sempre traíam que? Uma sonrisa, uma suposta que? Alegria. Se correto ou não é correto? Pessoas que assim com que outros jovens os admiravam. E assim vamos, eles estavam enfermos. Só que eu não necessito ser famoso ou não para saber da enfermidade. Por isso que há pessoas que estão com parálisis. A vida não avança, a vida não camina, a vida não sai adelante. E Jesus falou a Mateus depois se volveu discípulo, você lo sabe. E Jesus foi falando uno com uno. Alguns aceitaram e outros que não aceitaram. A história se repite. Porque quando você mira para a sua própria vida, você tem que pensar: como estou eu? He estado paralítico ou não? Quem sabe? O bispo, qual é a solução? Ahorita le digo a solução. Vamos a concluir isto. En el verso 13, Jesus disse: mas id e aprended lo que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque não he venido a chamar a justos, sino a pecadores. O bispo, qual é a solução? Lo que está escrito na primeira epístola de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 24. E Ele mesmo levou nossos pecados em su cuerpo sobre la cruz, a fim de que muramos ao pecado e vivamos que a la justicia, porque por suas heridas fuisteis sanados. Você tem que agarrar seu pecado, os seus pecados, e dizer assim: Senhor Jesus, perdona-me mis pecados, limpia-me de mis pecados, sana minha alma, sana meu espírito, porque eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero ser feliz. Eu quero ter tu visão, tus pensamentos. Se você entende isso, é de aí em adelante que sua vida se transforma. Porque se por um lado Jesus apontou um problema, Ele também nos deu o quê? A solução.
Porque a religião não nos dá solução. A religião nos echa que uma carga mais pesada. Verdade ou mentira? É verdade ou é mentira? A religião nos quer echar uma cruz cada vez que mais pesada. E aqui está a palavra de Deus. Ele levou nossos pecados sobre a cruz. E ele nos curou. O que temos que fazer? Tomar possessão por la fé. ¿Somos merecedores? Não. Pero Jesus a isso vino.